corrigi todos ainda. Qual trabalho? Então, aquele da propaganda, lembra? Do texto. Eu corrigi todos ainda. Cada vez que eu abro meu e-mail é um batalhão do trabalho. Tá gravando. Agora sim. Gente, vamos lá. Na aula passada, eu tive um problema com a internet. Estava oscilando muito e não consegui ficar em aula. Eu imagino que a Cíntia tenha finalizado com vocês. Eu pedi ajuda para a Cíntia. E orientei que vocês assistissem o desenho do Thundercats. Alguém de vocês já conhecia esse desenho? Já tinha falado. Meu pai sempre fala pra mim. Esse desenho, tem desenho todo mundo. Desenho o que, Lu? Eu conheço desenho. Eu sei que desenho Eles são bem diferentes dos desenhos de hoje, né? Se a gente pegar os desenhos para criança hoje... É antigo, né? Desenhos são desenhos antigos. Da minha época, tá, gente? Os desenhos de hoje são mais pedagógicos, assim, são bem para criança mesmo, são pensados para criança, né? Tem toda uma questão pedagógica por trás. Se vocês pegarem, sei lá, a Doutora Brinquedo, a própria Peppa, elas brincam com a imaginação da criança, mas com o universo infantil. Elas estão lidando com o universo infantil. Os desenhos mais antigos, boa parte desses desenhos, eles saíam de história em quadrinhos. Tá? Eles saíam da história em quadrinho para a televisão. E, ainda que eles fossem desenhos animados, eles não tinham exatamente um conteúdo infantil. Eles eram extremamente violentos, por exemplo. Tá? Se pegar aqueles desenhos do Oriente, Jaspion, não sei o quê, são desenhos o tempo todo, era briga, lutava. Se você pegar os desenhos atuais, não tem esse negócio de lutar. A Doutora Brinquedo, aquele do peixinho lá do... Peixonauta? Esqueci o nome. Isso. Eles não tem essa coisa de ficar brigando. Olha lá, Pica-Pau, era briga o tempo todo. Capitão América, Thundercat, Caverna do Dragão. Caverna do Dragão tem uma história do abrigo o tempo todo, né? Que também foi um desenho muito discutido, porque tinha essa questão da violência, né? Algumas pessoas não gostavam muito por conta disso, e da própria fantasia. Até trabalhei num desenho. Basicamente era melhor do que hoje em dia. Tu achava que era melhor? Mas, com certeza, a infância inteira só via de antigo. Todo dia. Como pai, na verdade, os desenhos de hoje são melhores, são mais adequados para a criança. Aqueles desenhos, esses desenhos mais antigos, eles foram pensados dentro de um mundo pós-guerra. Por isso que eu trouxe o desenho do Thundercats para mostrar para vocês. E no site que eu tirei aquele episódio, que é o primeiro episódio, chamado Êxodo. Êxodo é saída, né? É migração. É quando eles chegam na Terra. Quando os Thundercats chegam na Terra. Naquele episódio, dá para ver depois os outros episódios, se vocês tiverem interesse, inclusive, naquele site. O que vocês entenderam daquele desenho? Eu entendi, mas não consegui nada de relação com a Segunda Guerra. Tipo, a única coisa que eu pensei quando eu vi foi, tipo assim, tava tendo vários ataques aéreos, que é o que tava, uma hora que apareceu no livro e tal. De resto, eu não consegui, tipo, entender nada de Guerra Fria, tipo, que foi o que tu falou. Alguém conseguiu fazer alguma relação? O filme foi produzido pela União Soviética ou pelos Estados Unidos? Pelos Estados Unidos. A gente não tem nenhum filme produzido pela União Soviética. Tá. Então os soviéticos eram representados por sapos, eram meio animais verdes, assim. Era um jacaré meio doido. Um jacaré, uns répteis. Pela nave, ó feio. Muito feio. Isso,
Vocês viram que o vilão, na verdade, o Mun-Ra, transforma essa forma decadente em Mun-Ra. Vocês viram que ele usa uma capa vermelha? Sim. Viram? Lembram? Ó, a forma decadente é a União Soviética, né? O comunismo é decadente, ele leva à decadência. Isso é os Estados Unidos falando, ó. É uma propaganda. O desenho é usado como uma propaganda do regime capitalista. Então, os gatos, os felinos, né? Não gatos, mas os felinos que combatiam o vilão, que era o Mun-Ra. O Mun-Ra querendo dominar o mundo. O tempo todo o Mun-Ra querendo dominar o mundo, que é a expansão do comunismo. Pós Segunda Guerra Mundial, a vitória, inclusive, da União Soviética, junto com a Inglaterra, com os Estados Unidos, né? E quando terminou a Segunda Guerra Mundial, gente, eles se reuniram numa conferência chamada Conferência de Yalta. Yalta é na União Soviética, tá? Foi o Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, foi o Stalin, claro, né, da União Soviética, e o Roosevelt. Lembra do Roosevelt? Lá do plano Roosevelt para sair da crise de 29? Que a gente viu? Do New Deal. O Roosevelt, que era dos Estados Unidos, o Stalin e o Churchill se reuniram em Yalta, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, né, para decidir o rumo do mundo. E ali eles cederam uma série de coisas para a União Soviética. Um pedaço da Polônia, Bulgária, Tchecoslováquia. Tem mais território, quer ver? Ó? Além da Bulgária e da Tchecoslováquia. Hungria, Romênia. Ó, Romênia, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária. Esses territórios foram cedidos para a União Soviética. E ninguém perguntou para a Romênia se ela queria virar comunista. Ninguém perguntou para a Tchecoslováquia se ela queria virar comunista. Os três decidiram entre eles que esses 4 países, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária e Hungria, passariam a fazer parte da União Soviética. E, consequentemente, teriam que se tornar comunistas. Por conta da ideologia da União Soviética. Então, tinha uma expansão da União Soviética, um poder gigante, porque, afinal de contas, ela ajudou a vencer a Segunda Guerra Mundial, né? A derrotar os alemães, foi a grande derrota, né? O começo da derrota da Alemanha foi na União Soviética. Então, ela estava expandindo muito, sem contar que vão começar revoltas e revoluções em outros lugares do mundo que vão transformar os seus países em comunista. Vietnã vai virar comunista, a Coreia do Norte vai virar comunista, Laos vai virar comunista, a antiga Indochina, né, que vai se dividir em 3, e a gente vai estudar isso depois, vai se tornar comunista. Então, o comunismo estava se expandindo. Isso é o Mun-Ra. O Mun-Ra é como se fosse o Stalin, querendo dominar o mundo. Então, transforma essa Camboja também, transforma essa forma decadente em Mun-Ra, daí ele tem uma capa vermelha, assim, e os felinos tentando evitar, isso mesmo, boa, Arthur, os felinos tentando evitar o avanço do Mun-Ra, ou combatendo o Mun-Ra. Os felinos, na verdade, são os capitalistas, os países capitalistas. Representam o capitalismo tentando evitar o vilão, tentando evitar o avanço do comunismo, ou a dominação do comunismo. Vocês se deram conta, por exemplo, que os felinos, cada um é de um continente? Lion, da África. Como é que é o nome dela? Tiger, da América. Tem um de cada continente. Um felino de cada continente, representa um continente diferente. E todos os episódios, se vocês pegarem, eles vão ter um padrão, os episódios, como o desenho animado hoje em dia também tem, né? Eles são sempre iguais. Só mudam um pouquinho a narrativa. O Mun-Ra tentando dominar e os capitalistas vencendo. Como é uma história contada do ponto de vista do capitalismo, sempre o capitalismo vence. E, inclusive, coloca o Mun-Ra como uma forma decadente.
isso qualifica o comunismo. Olha que interessante essa história contada pelos Estados Unidos. Eu poderia contar outro desenho animado. Pica-Pau, por exemplo. Pica-Pau representa os Estados Unidos. Ele tem a bandeira dos Estados Unidos no corpo. As cores da bandeira dos Estados Unidos. E um dos opositores do Pica-Pau é o russo, aquele do bigodão. Esqueci o nome dele. O gordinho. O gordinho tem um bigodão. É o russo. E ainda tem aquela velha alemã, porque o Pica-Pau, a princípio, era contra o nazismo. Então tem aquela alemã com quem ele briga o tempo todo, que era a nazista. Se a gente for pegar Capitão América surgiu contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, uma história em quadrinho que surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, mas que depois vai lutar contra o comunismo. O Quarteto Fantástico tem a ver com a luta do capitalismo contra o comunismo. Outros desenhos poderiam ser colocados aqui. Superman, outros desenhos poderiam ter colocados. O Bob Esponja é um pouquinho posterior, tá? O Bob Esponja já é uma crítica ao próprio capitalismo. O Bob Esponja é um desenho interessante, né? Eu gosto do Bob Esponja. Porque, não que eu veja, né? Porque não vejo desenho. Aliás, passa desenho ainda? Nem vejo desenho na televisão. Passa, naqueles canal lá de cartoon, sei lá. Pois é, dos canais fechados, né? Então, o Bob Esponja é uma crítica aos testes atômicos na fenda do biquíni. Existe a fenda do biquíni, né? E ali é feito teste atômico. Era feito teste atômico, né? E por conta da radioatividade, da radiação dos testes atômicos, ali tem os animais, os seres vivos ali daquela região da fenda do biquíni, tem muita alteração genética. O que é o Bob Esponja? O Bob Esponja é uma alteração genética, né? É um adulto com jeito de criança. É como se ele tivesse um retardo. O Bob Esponja é um retardado. Por conta dessa alteração genética dos testes atômicos que eram feitos na feira do biquíni. Mas, gente, vamos combinar, não é? Ele é um adulto, trabalha tudo, mas ele funciona como se fosse uma criança pequena. Então, é como se fosse uma alteração genética. Então, ele está fazendo uma crítica, o autor do Bob Esponja, na verdade, está fazendo uma crítica aos testes atômicos e à radiação naquela região onde tem a fenda do biquíni, que de fato existe. Né? Então, os desenhos animados, eles estavam dentro de um contexto da Guerra Fria. E quando a gente fala Guerra Fria, parece que a Guerra Fria não esquentou, né? Eles não foram de fato para o campo de batalha, não foi uma guerra sangrenta. Até certo ponto, sim, porque a gente não teve uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética. Uma guerra direta entre os dois, assim. Não existiu isso. Existiram guerras indiretas. Por exemplo, na Guerra da Coreia, a União Soviética apoiava a Coreia do Norte, e a China também. Os Estados Unidos apoiavam a Coreia do Sul. Então, uma guerra indireta. No Vietnã, o Vietnã do Norte era apoiado pela União Soviética, o Vietnã do Sul pelos Estados Unidos. Então, guerras indiretas. Por exemplo, a tentativa de golpe no Brasil, a intentona comunista. Do outro lado estava o Getúlio Vargas apoiado pelos Estados Unidos. Então, tinham conflitos indiretos entre Estados Unidos e União Soviética. As duas potências que representavam as duas ideologias opostas. De um lado, o capitalismo e os Estados Unidos. Do outro lado, a União Soviética e o comunismo. Mas é uma guerra que vai se travar justamente nisso, na propaganda. Qual é o melhor regime? Qual é o melhor jeito de viver, o sistema político e econômico? É o comunismo ou é o capitalismo? E essa guerra que surgiu pós-Segunda Guerra Mundial vai se travar no campo da propaganda,
no campo da arte, no campo do desenho animado, no campo da tecnologia. Os dois disputavam o tempo todo para quem tinha mais tecnologia, quem chegava no espaço primeiro, quem botava uma pessoa no espaço primeiro, quem chegava na Lua, porque mostrar que tem tecnologia é mostrar que tem poder bélico. Essa história de botar satélite, não sei o quê, é mostrar que tu tem tecnologia. Consequentemente, tu tem tecnologia bélica. Virou uma disputa, um poder de tecnologia. E esses dois países acabaram com essa disputa, os espiões russos que iam para os Estados Unidos para descobrir as tecnologias, né? E daí os espiões americanos que iam para a União Soviética para descobrir as tecnologias, 007, por exemplo, né? Representante lá que investigava os espiões russos nos Estados Unidos. Vários filmes, né, mostram isso, várias séries mostram isso, os russos tentando se infiltrar nos Estados Unidos para descobrir as tecnologias que eles tinham. Então, a Guerra Fria é uma guerra que vai se travar num outro campo, que não é o campo de batalha. É uma guerra que vai se travar no campo ideológico. Daí eu ainda coloquei lá no planejamento. Vocês acham que a Guerra Fria acabou? O que vocês acham? A União Soviética não existe mais, né? É fato. A derrubada do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, teoricamente coloca fim à Guerra Fria. Mas na prática acabou a Guerra Fria? Ah, Acho que o Arthur está escrevendo ali, quero ver a resposta do Arthur. De certo modo, tem uma Guerra Fria muito presente, né? Vamos pensar a disputa que está acontecendo entre Estados Unidos e China. Uma disputa séria está acontecendo entre os dois. Tá? De embargo comercial, os Estados Unidos taxando os produtos chineses, porque a China tem a tecnologia do 5G. A Europa está comprando a tecnologia do 5G da China. E os Estados Unidos, que tem o 4G, está perdendo espaço na Europa. A Inglaterra já está comprando 5G, a França está comprando 5G, e os Estados Unidos está perdendo isso. Gente, não é só perder isso, é perder toda a economia disso, todo o dinheiro disso. Né? E não só isso, toda a informação que é guardada com isso. Porque se as pessoas passam a usar o 5G da China, as informações que circulam vão todas para a China. E a China passa a ter esse controle das informações do mundo, não mais os Estados Unidos. Então, a gente tem uma Guerra Fria que acontece ainda entre Estados Unidos e China, que ora esquenta, ora esfria, ora esquenta, ora esfria. Esquentou agora, né? O embargo comercial que os Estados Unidos fez, a China deu troco. Em seguida, taxando um monte de produto norte-americano. E a gente tem uma Guerra Fria com a Coreia do Norte. Sim. A Coreia do Norte eles meio que botaram na geladeira, né? Vamos ver até quando ela aguenta. Tem um embargo comercial com a Coreia do Norte, as Coreias do Norte só sobrevivem por causa da China, tá, gente? Porque ela não produz a maior parte das coisas que ela precisa. Ela sobrevive por conta da China. As relações comerciais com os chineses. Mas eles querem ver até quando ela vai durar. Mas se a gente pensar bem, a gente pode trazer essa questão da Guerra Fria para nós. Ainda que a gente não esteja nessa guerra, né? Olha quanta discussão a gente tem no Brasil, o quanto acirrou o campo político no Brasil por conta dessa questão do comunismo, do capitalismo. Nós temos um momento sério no Brasil, né? As questões ficaram acirradas, ficaram à flor da pele, as pessoas brigando por conta das questões políticas, e a questão é basicamente ideológica. Ou defende um lado que é um partido mais de direita e liberal, neoliberal, ou mais de esquerda, voltado para os trabalhadores, leis trabalhistas, etc, etc. Assim, ou defende mais um lado, e isso ficou bem à flor da pele no Brasil. É tanto que os professores estão sendo controlados. Né? A história do
é que se fala? Que nem passou no Congresso, mas tudo bem. Ah, as pessoas brigando, né? Me lembro de uma briga com meu irmão, por exemplo. A gente ficou sem se falar assim, tempo, né? Porque defendia uma coisa que eu dizia, não, né? Como assim? Tu é um trabalhador, tu não é um dono da empresa, cara. E mesmo assim, tá vendo como no nosso dia a dia essa questão ainda é muito forte, é muito presente? Então, ainda que a Guerra Fria teoricamente já tenha terminado, com a queda do Muro de Berlim, na prática, a gente ainda tem uma questão ideológica muito acirrada, aliás, atualmente, no mundo, não é só no Brasil. A Argentina está assim, o Chile está assim, os Estados Unidos, agora, vocês vão ver, ó, estão em eleições agora lá, né, em período de eleição, isso está bem forte. Né? Em vários países do mundo, essa questão política entre o capitalismo e o comunismo tá muito forte. Isso é sinal de que a Guerra Fria, de fato, ainda, ainda reverbera nos nossos dias, ainda respinga hoje em dia. Bom, o fato é que depois daquela conferência de Yalta, eles acabaram cedendo territórios para a União Soviética, ah, tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos vão começar a se posicionar para evitar o crescimento do comunismo. Tá, gente? Vai ter uma coisa chamada doutrina Truman, presidente dos Estados Unidos, que vai ajudar os países capitalistas para evitar o avanço do comunismo. Por exemplo, o golpe militar no Brasil, tá? Financiado pelos Estados Unidos, para evitar o comunismo. O último presidente antes do regime militar, o Jango, ele não era exatamente comunista, tá? Apesar de que ele estava na China. Quando o presidente renunciou, que era o Jânio, ele estava na China, tiveram que dizer, Jango, volta, vamos embora, governar. Nós vamos estudar isso mais tarde. Ele começou a fazer uma série de reformas no Brasil que os capitalistas não gostaram muito. Por exemplo, reforma agrária, ou reforma de base, aumento de salário mínimo, esse tipo de coisa. E daí os militares, com o apoio dos Estados Unidos, tomaram o poder. Isso em 1964, nós vamos estudar isso mais para frente. Isso tem a ver com a Guerra Fria. Isso aconteceu na Argentina, no Chile, tá? Em vários países da América, mas também na Europa, a implantação de ditaduras na África, para evitar o avanço do comunismo no mundo. Isso apoiado pela doutrina Truman, pela Conferência de Potsdam, que os países capitalistas decidiram financiar o exército de vários lugares do mundo para evitar o avanço do comunismo. Tá? E também nessa conferência de Yalta, de Potsdam, foi decidida a criação da ONU. A ONU é pós-Segunda Guerra Mundial. Existia a Liga das Nações depois da Primeira, que os Estados Unidos não faziam parte, e depois foi criada, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU para evitar novos conflitos. O objetivo da ONU era basicamente esse, evitar novos conflitos mundiais. Tá? E daí tem vários órgãos, né? Mas entre eles o principal, o Conselho de Segurança da ONU, que tem 5 membros permanentes. Olha lá, Inglaterra, Estados Unidos, França, China e Rússia. Esses têm direito a veto e são membros permanentes. E daí depois tem os membros que são provisórios, que ficam se alternando. O Brasil até, se não me engano, agora está como membro. Né? E eles têm direito a veto. A ideia era proibir não, né? Mas coibir uma nova guerra mundial, a ONU negociar as coisas para evitar um novo conflito mundial, que vamos combinar que se tivesse um conflito mundial hoje, seria milhões de vezes mais destrutivo do que a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, as pessoas ainda brigavam assim, uma na frente da outra. Hoje em dia, ninguém brigaria desse jeito. Não teria exército brigando assim, como na Segunda Guerra Mundial. A guerra seria super à distância. Um vírus acabaria com uma cidade inteira. Fácil. Desses que tem guardado nos laboratórios aí. Né?
O poder de destruição hoje em dia é muito maior, então por isso que a ONU, o Conselho de Segurança, tem como função evitar, né, uma nova guerra. E a ONU era pelo menos, né, basicamente financiada pelos Estados Unidos. O Trump cortou agora, né? Cortou boa parte do financiamento. E o secretário das Nações Unidas, o Kofi Annan, acho que até estava falando sobre isso um dia desses, né? Sem o dinheiro dos Estados Unidos, a gente sobrevive, tudo bem. A gente vai conseguir dinheiro em outros lugares. Mas a gente precisa da liderança dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é importante, é um país importante no mundo, né? E que influente. Então, eles estavam negociando essa saída dos Estados Unidos desse jeito, né? Bom, o fato é que a gente tem, pós-Segunda Guerra Mundial, um mundo bipolarizado, tem dois lados. Os países vão tender ou para o capitalismo ou para o comunismo, e uma guerra que se trava entre essas duas ideologias. A Alemanha é bem um símbolo disso, né? Porque a Alemanha, pós-Segunda Guerra Mundial, foi dividida entre os quatro: Estados Unidos, Inglaterra, França e uma parte que era da União Soviética. A Alemanha foi dividida em quatro. E Berlim, que é a capital, que fica no meio, também foi dividida em quatro. Tinha uma parte de Berlim que era da Rússia, da União Soviética, uma da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos. E daí tinha um muro, que é o tal do Muro de Berlim, que separava o mundo capitalista do mundo comunista. O Stalin, inclusive, tentou matar a parte ocidental, a parte capitalista, de fome, porque as estradas que chegavam à parte ocidental, que levava comida, passavam pela parte oriental, e o Stalin cortou o acesso, não deixava chegar. Então, daí os Estados Unidos, a Inglaterra e a França fizeram uma ponte aérea direta com Berlim, todo dia chegava avião levando coisas. O Stalin teve que voltar atrás, não deu muito certo o que ele tentou fazer, matar a Berlim Ocidental de fome, não deu muito certo. Bom, a Guerra Fria, como eu já antecipei, ela vai pipocar em guerras locais. Não uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, mas guerras locais. E a gente vai, a partir da próxima aula, começar a estudar justamente essas guerras locais. Guerra da Coreia, guerra do Vietnã, ok? Algumas guerras que são uma consequência da Guerra Fria. Afeganistão, Angola, isso mesmo. Algumas dessas guerras a gente vai estudar para mostrar como que a Guerra Fria acabou estourando, em alguns lugares, um conflito armado. Certo? Na próxima aula a gente vai falar sobre as Coreias. O que era a Coreia e virou as Coreias. Beleza? Tinha tarefa para a próxima aula? Não lembro do planejamento. Não. Não? Acho que na próxima aula que vai ter tarefa, né? Eu deixei lá, se não me engano. Bom, a gente se vê então na sexta-feira. Tenha uma boa semana. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, André. Até sexta. Tchau. André, eu queria ver se consegue ver para mim se eu tenho alguma tarefa atrasada. Tipo, pelas minhas anotações eu não tenho, mas só para confirmar. Não, história não. Tu entregou o trabalho da propaganda, né? Entreguei. Eu acho que eu trabalhei. Não. Tá bom, obrigada. Até sexta. Tchau, tchau.